Meu nome é Ahmed Karim, e eu era um imã que se mudou para os Estados Unidos mais tarde na vida. Durante anos, achei que tinha encontrado meu propósito e vocação, mas um dia, tudo mudou. Minha fé, minha família e minha vida, tudo o que eu pensava entender, foi virado de cabeça para baixo. Para que você entenda, preciso levá-lo de volta àquele ano fatídico. Foi o ano em que completei 67 anos, quando os médicos deram a notícia devastadora. Eu estava com câncer de pâncreas em estágio 4. Eles me disseram que meu tempo era limitado e que os tratamentos ofereciam apenas uma pequena chance de prolongar minha vida. Acreditei que essa doença era um teste de Alá, assim como o profeta Ibrahim foi testado quando recebeu a ordem de sacrificar seu filho. Apeguei-me à minha fé em cada sessão de quimioterapia, sussurrando orações enquanto o tratamento corria pelas minhas veias. Toda noite, ao deitar, orava de todo o coração: se eu morrer esta noite, ó Alá, permita-me encontrá-lo em paz, ó Alá, permita-me encontrá-lo em paz. Mas minhas orações foram respondidas de uma maneira que eu nunca poderia ter imaginado. Certa noite, depois de voltar para casa de uma exaustiva sessão de quimioterapia, senti um aperto no peito. No começo, achei que fosse uma cãibra, mas o desconforto se tornou insuportável. Logo, mal conseguia respirar. Quando a escuridão começou a se fechar, vi um turbilhão de atividades ao meu redor, enfermeiros e médicos gritando, suas mãos pressionando meu peito, tentando me trazer de volta. Eu estava assistindo tudo de cima, sim, de cima. Meu corpo estava inanimado na cama do hospital, mas de alguma forma, eu ainda estava lá, observando tudo. Parecia surreal. Minha consciência não deveria ter parado quando meu coração parou? No entanto, eu estava plenamente consciente. Isso é a morte? Eu me perguntava. Estou prestes a encontrar Alá? De repente, notei uma luz à distância. Era quente, convidativa e cheia de uma paz inexplicável. Conforme me movia em direção a ela, sons familiares me cercaram. As canções de ninar da minha mãe, as orações noturnas que meu pai costumava recitar, ecos de versos do Alcorão, tudo convergindo naquele momento. Parecia que minha vida inteira estava se desdobrando diante de mim. Quando entrei na luz, pensei: é isso. Este deve ser o paraíso. A paz que senti estava além de qualquer coisa que eu já havia conhecido. Lágrimas deslizaram pelo meu rosto, não de dor, mas de pura alegria. Louvado seja Alá que me trouxe aqui, eu sussurrei. Mas minha sensação de paz não durou. De repente, o ambiente exuberante começou a murchar. As folhas das árvores ficaram pretas, os frutos murcharam e um cheiro de decadência encheu o ar. A escuridão engoliu tudo. Os gritos de homens, mulheres e crianças ecoaram no vazio. Entre as vozes, um grito perfurou minha alma. Era a voz da minha mãe. Tenha piedade! Tenha piedade! Ela gritava. A angústia em sua voz despedaçava meu coração. A escuridão se tornava mais pesada, me sufocando. Eu estava preso em um vazio, incapaz de discernir o que estava acima ou abaixo. Então, uma voz profunda e ressonante rompeu o silêncio. Não era como qualquer voz que eu já tinha ouvido. Ahmed, tudo agora será revelado. À distância vi um trono, alto e imponente. Alguém estava sentado nele, e quando me aproximei, meus joelhos cederam. Era uma figura que reconheci imediatamente, o profeta Muhammad. Suas mãos estavam acorrentadas, e seu rosto estava cheio de tristeza. Isso não pode ser real, pensei. Por que ele está aqui? Por que está acorrentado? Os olhos do profeta encontraram os meus, e lágrimas deslizaram pelo seu rosto. A visão de sua tristeza quebrou algo dentro de mim. Isso deve ser um erro. Eu sou um imã, dediquei minha vida a servir Alá. Eu gritei, mas minha voz foi engolida pelo vazio. Uma voz ecoou ao redor do trono, profunda e antiga. Chegou a hora de você conhecer a verdade, Ahmed. Antes que eu pudesse responder, um livro apareceu, caindo do céu. Ele caiu no chão, enviando tremores através da escuridão. Eu o reconheci instantaneamente. Era o Alcorão. As páginas começaram a virar sozinhas, como se guiadas por uma mão invisível. A voz falou novamente. Quem é Alá, Ahmed? Você já se fez essa pergunta verdadeiramente? A pergunta me atingiu como um raio. Que tipo de pergunta é essa? Pensei. Alá é o Criador de todas as coisas, o mais misericordioso, o mais compassivo. Mas a voz persistiu. Como você sabe que ele é o Criador?
Você já pensou realmente sobre isso? O pânico se instalou. Eu nunca havia questionado a natureza de Alá antes. Sempre aceitei isso como verdade, passada de geração em geração. Imagens começaram a surgir das páginas do Alcorão. Cenas da história se desdobraram diante de mim. Via a Kaaba, cercada por ídolos, pessoas adorando com incenso e oferendas, invocando nomes como Alat e Al-Uzza. Esta é a Kaaba antes do Islã, disse a voz. Onde estava Alá entre esses deuses? A realização me atingiu como uma onda. Antes do Islã, os árabes acreditavam em Alá como um deus entre muitos. Minha mente girava enquanto a voz continuava a questionar as origens da minha fé. A próxima visão me transportou para uma terra antiga. Pessoas adoravam um ídolo gigantesco, oferecendo sacrifícios. Inscrito no ídolo estava um nome que eu reconhecia, Baal. Abaixo dele, em uma escrita semelhante ao árabe, estava outro nome, El. A voz sussurrou. Baal, El, Alá! Você já pensou sobre a conexão entre eles? Caí de joelhos, segurando minha cabeça. O peso dessas revelações era demais para suportar. Fui enganado? Eu sussurrei. A próxima coisa que soube foi que estava ofegante por ar. Meus olhos se abriram, e as luzes brilhantes da sala do hospital me cegaram. Enfermeiras me cercaram, seus rostos cheios de alívio. Você voltou, disse uma delas. Mas eu não era o mesmo. As imagens e perguntas me assombravam. Minha fé, minhas crenças, tudo o que tinha construído minha vida estava agora em dúvida. Os dias se transformaram em semanas, e eu lutava para processar o que tinha visto. As dúvidas me corroíam, me deixando inquieto. Às vezes, ficava olhando pela janela, observando o mundo passar, e me perguntava se mais alguém já se sentiu como eu. Minha esposa notou minha turbulência. Ela se sentava ao meu lado, tentando me confortar, mas as palavras se prendiam na minha garganta. Como poderia explicar a ela o que tinha visto? Uma noite, incapaz de dormir, eu saí para o jardim. O ar fresco da noite acariciava meu rosto, e as estrelas piscavam acima. Enquanto estive parado sob a vasta extensão de estrelas, memórias da minha vida como ímã inundaram minha mente. Lembrei-me da primeira vez que conduzi orações na nossa mesquita em Bagdá, minhas mãos tremendo, enquanto lia o Alcorão. A comunidade tinha tanta fé em mim, olhando para mim em busca de orientação, de respostas. Agora eu não tinha nenhuma a oferecer. Pensei no meu avô, também um imã, que me ensinou a recitar o Alcorão quando eu tinha apenas 6 anos. Suas mãos envelhecidas guiavam as minhas pelas páginas enquanto nos sentávamos em seu escritório, o cheiro de café com cardamomo enchendo o ar. Lembre-se, Ahmed, ele dizia, as palavras de Alá são perfeitas. Mas agora, essas mesmas palavras pareciam pesadas, com perguntas que eu nunca me atrevia a fazer antes. As rosas do jardim, cuidadas cuidadosamente por minha esposa Fatima, me lembraram de nossa vida no Iraque. Tínhamos um jardim semelhante lá, onde nossos filhos brincavam após as orações da noite. A lembrança de suas risadas misturadas com o chamado à oração ecoando pelo bairro, trouxe lágrimas aos meus olhos. O que eles pensariam se soubessem que seu pai, seu imã, estava questionando tudo? Lembrei-me do dia em que decidimos deixar o Iraque. A situação política se tornara insuportável, e vários clérigos já haviam desaparecido. Fatima e eu arrumamos o que podíamos carregar, nos despedimos da família extensa, e embarcamos em um avião para a América. A jornada foi aterrorizante, mas acreditávamos que Alá tinha um plano para nós. Nos Estados Unidos construímos uma nova vida. Nossa mesquita se tornou um santuário para outros imigrantes muçulmanos, buscando não apenas um lugar para orar, mas uma comunidade a que pertencer. Eu aconselhei inúmeras famílias em suas lutas com a assimilação, sempre apontando-as de volta para a sua fé, como uma âncora. A ironia da minha situação atual não me escapou. Meus pensamentos se voltaram para os jovens em nossa comunidade que vinham a mim com suas dúvidas. Quantas vezes eu tinha descartado suas perguntas, dizendo-lhes que a fé requer submissão, não compreensão? Lembrei-me de Sara, uma jovem brilhante que parou de ir à mesquita depois que suas perguntas sobre os papéis das mulheres no Islã foram recebidas com desaprovação severa. Tinha eu falhado com ela ao não reconhecer suas lutas? O diagnóstico de câncer inicialmente fortaleceu minha fé. Eu o enxerguei como uma oportunidade para demonstrar confiança inabalável na vontade de Alá.
A comunidade se reuniu ao meu redor, trazendo comida para Fátima, organizando círculos de oração e até levantando fundos para o meu tratamento. O amor e apoio deles fazia minha atual crise de fé parecer uma traição. Uma lembrança particular me assombrava. Uma conversa com meu filho mais velho, Karim, pouco antes da minha experiência de quase morte. Ele havia me perguntado por que Alá permitiria o sofrimento se ele fosse realmente misericordioso. Eu lhe dei a resposta padrão sobre a sabedoria divina e a natureza temporária da dor mundana. Agora, de pé no jardim, me perguntava se as perguntas do meu filho eram mais honestas do que minhas respostas. A voz da minha visão continuava ecoando em minha mente. Como você sabe que ele é o Criador? A pergunta me levou por caminhos que nunca explorei. Comecei a pesquisar o período pré-islâmico, a Jahiliyyah, que sempre havíamos descartado como a era da ignorância. Mas e se houvesse mais na história? Encontrei-me secretamente lendo sobre religiões semíticas antigas, o desenvolvimento do monoteísmo e o contexto histórico da revelação do Alcorão. Cada descoberta parecia mais uma rachadura na fundação da minha fé. No entanto, de alguma forma, eu não conseguia parar de buscar respostas. Minha esposa notou essas mudanças em mim. Fátima, que sempre fora minha força, assistia com crescente preocupação enquanto eu passava horas em meu escritório cercado por livros que teriam sido proibidos na nossa vida anterior. Ela trazia chá para mim, sua mão permanecendo no meu ombro, silenciosamente fazendo perguntas que ela tinha medo de verbalizar. A comunidade começou a murmurar. Por que o imã não estava mais liderando orações? Por que ele parecia tão perturbado? Alguns culpavam os tratamentos de câncer, enquanto outros sugeriam que os americanos de alguma forma me corromperam. Se ao menos soubessem da verdadeira batalha que se travava dentro da minha alma. Comecei a ter longas conversas com Adrià Thompson, minha oncologista. Ela era uma cientista que havia visto inúmeros pacientes enfrentarem sua mortalidade, e algo em sua confiança tranquila me atraía. Um dia, ela compartilhou sua própria história de crescer em um lar religioso rigoroso, e encontrar seu caminho para um tipo diferente de fé, uma que abraçava as perguntas ao invés de temê-las. As noites sem dormir se tornaram mais frequentes. Eu andava pelo jardim, lembrando dos rostos de todas as pessoas que haviam confiado em mim para guiá-los. Eu os tinha levado ao erro? O peso dessa responsabilidade me esmagava. Às vezes, nas primeiras horas da manhã, eu me encontrava realizando vudu por hábito, me preparando para a oração fajr, apenas para parar no meio do caminho, sobrecarregado pela dúvida. Minha filha mais nova, Mira, me encontrou chorando uma manhã. Ela havia herdado minha natureza contemplativa e se sentou comigo em silêncio, por um longo tempo. Finalmente ela perguntou: Baba, é certo mudar o que você acredita se você descobrir algo novo? A sabedoria em suas perguntas inocentes me surpreendeu. Os tratamentos contra o câncer continuaram, cada sessão me dando tempo para refletir. A capela do hospital se tornou meu refúgio, não para orações, mas pelo silêncio que oferecia. Às vezes, eu ficava lá por horas, observando pessoas de diferentes fés irem e virem, cada uma encontrando consolo em sua própria maneira de se conectar com o divino. Comecei a notar coisas que havia negligenciado antes. A bondade das enfermeiras cristãs que cuidavam de mim sem tentar me converter. A paz no rosto de um paciente budista que meditava apesar de sua dor. O médico judeu que trabalhava incansavelmente aos sábados para ajudar seus pacientes, encontrando sua própria maneira de honrar os princípios de sua fé. Um dia, um jovem residente muçulmano me reconheceu da mesquita. A vergonha que eu senti quando ele me cumprimentou com Assalamu alaikum na capela foi esmagadora, mas em vez de julgamento, ele compartilhou suas próprias lutas com a fé e a medicina, como ele tentava reconciliar a ciência moderna com as crenças tradicionais. Sua honestidade foi revigorante, e pela primeira vez, me senti menos sozinho em meu questionamento. As visões de minha experiência de quase morte se tornaram mais claras à medida que eu me permitia examiná-las. O profeta acorrentado, a voz antiga, o paraíso murchando, seriam esses símbolos das limitações que eu mesmo coloquei em meu entendimento de Deus? As perguntas que antes me aterrorizavam começaram a parecer pedras fundamentais em direção a uma verdade maior. Pela primeira vez em semanas, encontrei uma pequena sensação de paz na quietude da noite. Enquanto estava ali, sussurrei uma oração, não para o Alá que eu conhecia, mas para o Criador,
quem quer que ele fosse. Se você é real, mostre-me a verdade, eu disse, minha voz tremendo. No dia seguinte, um capelão chamado Padre John me visitou. Ele usava uma túnica branca simples e carregava uma Bíblia. Inicialmente, hesitei em falar com ele, mas sua presença calma amenizou meus medos. Você viu algo, não foi? Ele perguntou gentilmente. Eu assenti. Pela primeira vez, compartilhei minha experiência. Lágrimas rolaram pelo meu rosto enquanto eu contava o trono, as correntes e a voz. O Padre John ouviu sem julgamento. E quanto a Jesus? Ele perguntou. A pergunta me pegou de surpresa. Jesus? Ele não fez parte do que eu vi. Mas por quê? O Padre John abriu a Bíblia e leu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. As palavras perfuraram meu coração. Poderia Jesus ser a resposta que eu estava buscando? Nas semanas seguintes eu lutei com essas perguntas. Minha família notou a mudança em mim, e minha comunidade começou a se distanciar. Mas eu não podia voltar atrás. Uma manhã, entrei na igreja do Padre John. Eu quero conhecer a verdade, eu disse. Ele sorriu calorosamente. Jesus estava esperando por você, Ahmed. Jesus estava esperando por você, Ahmed. Naquele dia, tomei a decisão de seguir Jesus. Enquanto a água do batismo escorria sobre mim, senti uma sensação avassaladora de paz. As correntes de dúvida e medo se foram. Pela primeira vez, me senti verdadeiramente livre. Comecei a perceber pequenas, sutis mudanças em mim. Meu coração, outrora pesado pelas expectativas do meu papel como imã, agora sentia-se leve. Me vi lendo a Bíblia por horas, descobrindo histórias e ensinamentos que ressoavam profundamente. As palavras de Jesus estavam cheias de compaixão e verdade. Uma noite, enquanto lia o Sermão da Montanha, as lágrimas encheram meus olhos. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Eu havia passado tanto da minha vida focado em rituais e aparências, mas agora estava começando a entender o que significava buscar a Deus com todo o meu coração. Hoje, acordo a cada manhã com uma alegria que eu nunca antes conheci. O câncer que uma vez devastou meu corpo desapareceu, deixando os médicos perplexos. Mas eu sei quem me curou. Todos os dias, abro a Bíblia e oro, agradecendo a Jesus por me salvar. Minha jornada não tem sido fácil, mas achei uma paz que supera o entendimento. Não sou mais um imã. Sou simplesmente um homem que foi transformado pela graça de Deus. Enquanto compartilho minha história, minha esperança é que outros que estão buscando a verdade a encontrem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essas palavras se tornaram minha âncora, e elas podem ser a sua também. E elas podem ser a sua também.